Sampaoli faz as escolhas certas, tanto de plano de jogo, de estratégia, quanto de escolha de peças, controle de minutagem, coloca jogadores com fome dentro de campo. E aí o Flamengo ganha de 4-0, goleia, deixa sua torcida bem satisfeita e segue na Libertadores em busca do tetracampeonato. Esse ano tem final no Maracanã. Vamos falar sobre os detalhes táticos dessa partida, o que o Flamengo acertou taticamente. Tem bastante coisa para a gente falar e eu quero dividir com vocês, tá bom? E aí, vamos falar de tática? Bom, gente, antes da gente seguir, eu queria fazer o tradicional pedido do like. É muito importante o like no vídeo. Se inscreve no canal para a gente poder crescer o canal falando de tática cada vez mais. Se você viu o pré-jogo de ontem, você já ficou preparado, já sabia mais ou menos que algumas situações podiam acontecer no jogo de ontem. E elas aconteceram. E isso também não é nenhuma mágica, isso é fruto de estudo. A gente estudou, né, para poder falar com um pouco de propriedade sobre o jogo. A gente observa as fragilidades dos adversários nos vídeos de pré-jogo. Sempre procuro trazer aqui para vocês, vocês que já estão sempre aqui, que acompanham, sabem como é que funciona. E eu quero agora falar para vocês como é que foi o jogo de ontem, o que aconteceu taticamente. Tem bastante coisa para a gente falar, foi bem interessante. E aí, vamos lá para o campinho, para a gente poder falar sobre isso. Bom, então o Sampaoli fez boas escolhas de peça, como eu já falei no início desse vídeo. Em minha opinião, ele controlou bem a minutagem do Pulgar, que tinha vindo de data FIFA e que jogou na terça pelo Chile, já jogou no Flamengo na quinta. 48 horas é muito pouco, um intervalo muito curto. Mesmo tendo jogado só 45 minutos, né? Fica pesado. Mesma coisa para o Ayrton Lucas, que ainda jogou um pouco menos do que o Pulgar, não entrou no intervalo contra o Bragantino, mas também entrou em campo, gera um desgaste. Tinha jogado os 2 jogos da seleção quase inteiros, então... E aí os 2 jogaram no domingo também contra o Santos, então era preciso fazer esse controle de minutagem. E esses 2 meses, agora, de julho, de agosto, são 2 meses muito pesados, que o time precisa... vai ter muito jogo, então a comissão técnica precisa fazer esse controle da minutagem, todo mundo está bem fisicamente, porque vai precisar usar todo mundo. Além disso, colocar em campo jogadores que estavam precisando se provar, que estavam precisando mostrar sua capacidade, que estão buscando espaço dentro do elenco. E aí eu estou falando do Felipe Luiz, do próprio Bruno Henrique, eu estou falando do próprio Vitor Hugo, que é um jogador que está buscando, está ganhando a titularidade. A gente vai falar bastante sobre o Vitor Hugo também. E aí esses caras entregam o quê? Muita fome, muita disposição, entram com muita vontade, e isso também acaba contribuindo. Acho que isso foi importante também. Esse é o valor de você também colocar os caras que não estão jogando sempre. E aí o Flamengo foi para campo com esse 4-2-3-1, que era o Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. E aí vamos falar sobre como o Flamengo iniciou a sua construção da jogada, a sua primeira fase de construção, porque isso também acabou gerando as vantagens que o time precisava. Bom, gente, então como é que o Flamengo iniciava as suas construções? Dessa forma aqui, os 2 zagueiros, algumas vezes o Cunha vinha, se adiantava, né, para poder gerar esse terceiro jogador aí. E aí, por que o Flamengo colocou só 2 jogadores para iniciar as construções? Tinha os 2 zagueiros e mais o Maia sendo esse cara fazendo esse pivô, dando essa sustentação para eles, e os 2 laterais um pouco mais adiantados. Não muito espetados. Eles baixavam de vez em quando para dar sustentação para a saída de jogo, para gerar linha de passe, mas é importante falar que essa estrutura de saída de bola não foi a mesma do jogo contra o Santos, apesar de ser parecida. Contra o Santos fazia uma linha de 4 jogadores, subia com seus 2 extremos, o seu camisa 10, o Lucas Lima, e mais o Marcos Leonardo. Fazia um cinturão de 4 jogadores. Então o Flamengo precisava gerar o quê? Igualdade numérica, superioridade numérica. Então o Flamengo baixou os 2 laterais, fez uma saída 4+1, às vezes 5+1, que tinha o Cunha também, né, que chegava ali para poder gerar essa superioridade e o Flamengo poder vencer esse cinturão e tentar achar nas costas. Quem viu o pré-jogo de ontem sabe que eu apontei que o Alcas faz esse tipo de marcação aqui, quando sobe o bloco. Esse losango aqui, ó, para poder tentar proteger o corredor central. Mas que o time não é eficiente nisso. Aliás, é bom que se diga aqui, né, que eu ainda não falei. O time do Alcas é bastante inocente, bem frágil na sua marcação, a ocupação de espaço do time é bem ruim, né?
e o Flamengo também se valeu dessa situação para poder ter uma vitória mais fácil. Agora o Flamengo também teve, obviamente, os seus méritos. Então, quando o Alcas faz esse desenho aqui desse losango aqui, acaba que, primeiro, libera espaço aqui nessa lateral do bloco aqui, e acaba também, como eu falei no pré-jogo, liberando espaço no entrelinhas, porque é muito fácil manipular essa marcação do Alcas. Então, acaba que, com a troca de passes rápida e com a presença do Vitor Hugo muito móvel, muito ligado no jogo, muito presente, o Flamengo conseguia gerar superioridade numérica, gerar vantagem com essa movimentação aqui do Vitor Hugo, vindo receber essa bola aqui. E aí você tinha os dois laterais mais presentes na saída de jogo e o espaço ocupado de uma forma mais racional, de uma forma mais eficiente, eficaz. Os laterais mais próximos dos extremos, dos pontos, né? Você tinha um extremo Ribeiro de um lado mais construtor, né? E um extremo de espaço de força, um extremo de 1 contra 1, que é o Bruno Henrique do outro lado. Então, é interessante também notar essa diferença de uma dinâmica de um lado para o outro, né? E aí o Flamengo conseguia progredir muito facilmente, achando esse passe aqui no Vitor Hugo, e essa dinâmica do lado direito funcionou muito bem. O Flamengo construía muito as suas jogadas pelo lado direito e terminava pelo lado esquerdo. Isso funcionou muito bem. O Arrascaeta avançava muito. Quando o time avançava dentro do campo de jogo, o Bruno Henrique pisava na área, o Arrascaeta também. O Flamengo conseguia pesar muito a área com o Pedro e com o Arrascaeta e com o Bruno Henrique. E aí as ultrapassagens do Wesley por dentro funcionaram muito bem. Eu já falei sobre esse jogador, eu já comentei sobre isso algumas vezes aqui no canal, como ele tem essa capacidade de achar essa ultrapassagem aqui por dentro. Então, quando a bola vinha no Ribeiro, o Flamengo sempre manipulava bem essa marcação, gerava atração da marcação, fixava os opositores, gerava superioridade numérica, gerava superioridade qualitativa, e aí o Wesley, com esse bom entendimento que ele tem de fazer ultrapassagem aqui por dentro, gerava muito essa situação de receber essa bola aqui. Ele tem um sem-bola muito forte, o Wesley tem um sem-bola muito forte, impressionante, e aí esse entrosamento entre o Vitor Hugo, entre o Everton Ribeiro e o Wesley funcionou de uma maneira muito, muito eficiente, e o Flamengo foi gerando vantagens e conseguindo progredir. E aí o Flamengo chegou no seu primeiro gol com 3 minutos, de novo, através de uma associação do Ribeiro entre o Wesley, como eu já falei, funcionou muito bem, o giro do Wesley muito, muito eficiente, muito eficaz, muito inteligente em girar, bateu de esquerda, deu rebote, o Arrascaeta muito esperto, esperando essa segunda bola, atento na segunda bola, o Flamengo bastante atento nessa segunda bola, né, de uma forma geral, e aí ele finaliza, a bola sobra para o Pedro matador, né, mais ou menos aqui nessa região aqui, finaliza, ele tem uma taxa de acerto muito grande, ele se coloca muito bem, ele é um grande finalizador. Então, estratégia acertada do Flamengo, jogadores com muita disposição, com muita vontade, e esse time com essa qualidade técnica que ele tem, disputando, realmente é um time difícil de ser batido, é um time que, em geral, vai desempenhar muito bem, juntando essas duas coisas, estratégia correta, jogadores tecnicamente bem, desempenhando bem, a bola circulou rápido e o time disputando. Então, quando o Alcas tinha bola, o Flamengo apertava na marcação, não dava paz para o portador da bola, subia pressão, e aí, sobre subir pressão, é importante falar sobre Bruno Henrique e Felipe Luiz, né? Esse lado esquerdo ganhou muito nessa partida de ontem em relação à subida de pressão, salto de pressão, porque esses dois jogadores sobem muito pressão, muito bem, no timing certo, a abordagem é certa, o controle da passada. O Bruno Henrique é essa máquina que sobe com essa passada larga, o cara que tá com a bola, olha aquele cara daquele tamanho, naquela velocidade, do jeito que ele vem controlando, manipulando, eu, se fosse o zagueiro, ia ficar em pânico. E aí o Flamengo foi controlando o jogo, o Bruno Henrique teve algumas chances, a gente viu o Bruno Henrique já com 3 minutos conseguindo driblar o goleiro, o Vitor Hugo achando o Bruno Henrique nas costas da última linha, e o Bruno Henrique ficando de cara para o goleiro, driblou o goleiro, acabou perdendo o ângulo e perdeu o gol, mas o Flamengo também, quando roubava a bola, não se privava de atacar rápido, de fazer a transição quando tinha oportunidade. Muito inteligente essa estratégia, muito bem pensado, porque o Alcas acaba subindo de uma forma muito inocente o seu bloco, ocupando os espaços de uma forma não muito eficaz, e aí o Flamengo se aproveitou disso, porque quando roubava a bola ia muito no Vitor Hugo e no Arrascaeta, mas quando chegava no Vitor Hugo, especialmente, o Vitor Hugo estava muito bem no jogo, está muito bem o garoto, está ganhando espaço. Já cansei de falar sobre o Vitor Hugo no Twitter, aqui no canal já fiz material, sempre falo, joga muita bola esse garoto, e aí ele fez um partidaço,
E ele tem uma qualidade que é muito interessante, ele entende muito qual é a melhor decisão a ser tomada, mesmo com 19 anos. Então ele acelera na hora que tem que acelerar. Então quando a bola parou nele, ele já deu de primeira no BH, esse lance aos 3 minutos, né? E que foi o lance que o BH acabou perdendo o gol. Mas o BH muito bem no jogo, o BH é um jogador muito completo, que entrega muita coisa. Então ele entrega jogo em corredor lateral, 1 contra 1, ele consegue ser associativo, ele entrega jogo em corredor central, ele entrega jogo aéreo, ele entrega salto de pressão, ele baixa na segunda linha para ser esse cara do lado esquerdo, fechando o corredor lateral. Então, ele é uma máquina. E é muito bom ver esse cara bem, voltando a jogar. É o maior reforço do Flamengo para esse segundo semestre. Muito bom ver o Bruno Henrique de volta. Eu falei aqui no pré-jogo que eu gostaria de ver o Bruno Henrique começar jogando a partida de ontem. O São Paulo acabou escalando ele e deu super certo. Eu fico satisfeito, muito satisfeito de ver o grande BH, esse cara histórico, esse ídolo da torcida, se destacando e aparecendo. É muito bom, é muito bom. Bom, e aí o Flamengo chega ao segundo gol com o escanteio, né? Uma marcação individual do Alcas, muito infeliz. O Flamengo manipulou bem essa marcação, muito bem batido o escanteio pelo Arrascaeta. O Léo muito bem no ataque ao espaço. E mais um gol de cabeça, mais um gol do Flamengo de bola parada. O Flamengo com jogadas ensaiadas também de bola parada, de falta lateral. Está bem eficiente o Flamengo nesse ponto, nesse sentido. O Flamengo chega ao terceiro gol, de novo, construindo a partir do lado direito, gerando essas vantagens que eu já falei. A bola chega no Bruno Henrique, que está no corredor central, que está aqui, bem aqui, né, nessa região aqui, né? E aí ele recebe a bola, domina, consegue bater de esquerda, que não é tão comum assim para o Bruno. E ele bem fechando pelo lado, quando a bola está do lado oposto, o extremo do outro lado, ponta, tem que vir fechar aqui dentro, e o Bruno Henrique tem muito forte esse entendimento. Então, assim, o Alcas facilitou a vida, o Alcas é frágil tecnicamente, foi frágil taticamente, não tem muita capacidade de fechar os espaços? Não, mas o Flamengo também fez o que deveria ser feito, né? E aí, chega para o intervalo com 3-0, o time realmente fazendo uma boa partida, como eu já falei, a construção, a forma como o Flamengo escolhe construir e escolhe ocupar os espaços, facilita muito a vida do time, também facilita a vida da transição defensiva, né? O time está mais bem distribuído em campo, quando perde a bola, eventualmente, corre para trás de forma mais eficiente. O pressão pós-perda também funciona melhor quando os jogadores estão mais agrupados dentro do campo. Então, tudo isso acabou contribuindo para uma boa partida. E aí, como eu já falei, a atuação soberba do Vitor Hugo, né? Ele gera muita linha de passe também, com bola, sem bola, ele é muito intenso. Partidaça do garoto e partidaça também do Bruno Henrique. Também esse lado direito, como eu já falei, funcionando muito bem com o Ribeiro, com o Wesley e com o próprio Vitor Hugo. Então, o Flamengo fez o que deveria ser feito, fechou o primeiro tempo de 3-0. Vou até voltar aqui para a tela grande, porque no segundo tempo, nem vou me esticar muito sobre o segundo tempo. Por quê? Porque o Alcas fez a besteira, mais uma vez, muito inocente, de tentar partir para cima do Flamengo, perdendo de 3-0. Então, começa o segundo tempo, subindo o seu bloco, muitos jogadores no campo ofensivo, tentando assim fazer uma espécie de abafa. Aí o Flamengo não demorou muito para fazer logo o seu quarto gol. De novo, o Vitor Hugo conectando rápido, achando o BH. O BH acha o Pedro, que acha o Vitor Hugo, e o Vitor Hugo é coroado com esse quarto gol do Flamengo, merecido, com a perninha direita, né? Ele é um canhoto que consegue finalizar razoavelmente bem com a perna direita, faz passes, usa para drible, bem legal essa ambidestria, né? Esse bom uso do pé não hábil do Vitor Hugo. Ele foi coroado com esse gol, pela partidaça que ele fez, tá jogando muita bola. Aí, quando fez 4-0, o jogo ficou em banho-maria. O Alcas decidiu baixar o bloco, não ser mais muito agressivo. O Flamengo também puxou um bocadinho freio de mão, e aí o São Paulo fez as trocas, botou o Bruno Henrique lá para o lado direito, botou o Cebolinha em campo no lado esquerdo, botou o Pulgar em campo, botou o Fabrício Bruno como lateral, e foi muito interessante perceber essa movimentação do Felipe Luiz como um lateral /meia, né? Como se fosse parecido um pouco com o que o Pepe fez com os Tonos aí nessa temporada do City. Foi bacana de ver que ele era um lateral quando o time baixava um pouco mais o bloco, fechava a linha de 4 pelo lado esquerdo, como um lateral mesmo. Mas na hora que o time evoluía, ele deixava uma linha de 3 e ele ia para o corredor central, ficava do lado do Pulgar como um volante mesmo. E foi bem interessante perceber essa dinâmica, essa situação. Muito legal mesmo. Muito eficiente o São Paulo, como eu já falei, na escolha da estratégia. Muito bacana ver esses caras que não estavam jogando tanto
ganhando minutagem, ganhando confiança, vai ser importante para o Flamengo na sequência do campeonato, vai ser muito importante. Bacana ver o Matheus Gonçalves em campo, foi bem interessante. E, bom, foi isso. O Flamengo reconquista a paz com a torcida, reconquista a sua confiança e segue na Libertadores, volta à trajetória de vitórias importantes, e foi isso. Boas escolhas do Sampaoli, jogadores com fome, com vontade e tecnicamente bem, geraram esse 4-0 do Flamengo. Tá bom? Fechou? Não esquece de deixar o like, deixa os comentários aqui também do que você achou dessa partida do Flamengo. Se inscreve no canal e eu fui. Até o nosso próximo vídeo. Beijo, abraço, valeu!